são potenciais novos consumidores e elas também ouvem rádio. E o seu objetivo é atraí-las. Vença a concorrência, expondo seu produto ou serviço aonde todos terão acesso. Anuncie no rádio. Uma campanha da Mais FM. Bom dia! Bom dia! Bom Dia! Mais FM! Fique bem informado. Está no ar. Anápolis é notícia. Os acontecimentos em nossa cidade e região em destaque na Mais FM. Anápolis é notícia. A apresentação: Edmar Silva. Edmar Silva. Muito bem, nós estamos começando mais um programa Anápolis é Notícia, hoje, terça-feira, hoje, 14 de agosto de 2018. Nós estamos trazendo para você as principais informações do dia, as principais notícias dos principais sites de notícia do Brasil. E comigo está a Kellen Cunha na técnica de som e o nosso companheiro Henrique Borgantini aqui para fazer os comentários, para avaliar as matérias, tudo que está nos jornais desta manhã. Você ouve o programa no 87.9 aqui na nossa cidade, você ouve também em fmmais.com.br e, é claro, pelas redes sociais. Você ouve no Facebook, que a nossa transmissão ao vivo já está disponível. Você pode deixar o seu recado, você pode deixar a sua manifestação no programa para que a gente possa incluir o seu assunto aqui na nossa pauta. Isso aí. Muito bem, nos bastidores aqui a Letícia Silva e a Maria Nova Silva nos acompanham também nesta manhã de terça-feira. Bom dia, Henrique Morgantini, bom dia, Kellen. Bom dia. Aí sim, bom dia, Kellen Cunha, bom dia, Edmar Silva. Pois é, a gente começa esse programa hoje, dia 14, amanhã é o último prazo para que os candidatos às eleições de 2018 façam as suas inscrições nos tribunais tribunais eleitorais, né? Para presidente da República, 6 presidenciáveis já fizeram o registro no TSE. O prazo termina nesta quarta-feira e devem disputar 13 presidenciáveis. Aqui em Goiás, né, e nos demais estados, o registro é feito no Tribunal Regional Eleitoral. Aqui em Goiás também, os partidos estão se preparando para hoje e amanhã fazerem os registros dos candidatos. Mais um capítulo da agenda, né, programada, né? Alguns registros foram feitos ontem, chamou bastante atenção, principalmente nas redes sociais, a prestação de contas de 2 candidatos, né? Prestação, na verdade, de declaração de bens, declaração né? de bens, né? Primeiro, o João Moedo, que tem R$500 bilhão em patrimônio. 425 milhões de reais. Isso. E uns quebrados. Eu fiquei pensando. Esses quebrados aí salvam a vida de muita gente, inclusive a minha, mas o que eu guardei foi 425. Os quebrados já resolvem a nossa vida. Não, isso aí resolve. Os próximos 100 anos. Né? Tem uns quebradinhos lá. Mas, além disso, por outro lado, na outra ponta, chamou a atenção do Cabo Daciolo, né, que é deputado federal, que ganha aí 30 e tantos mil reais por mês, e não tem nenhum patrimônio. Não tem nada, nem um fusquinha, nem uma... Não tem nenhum patrimônio. Vamos fazer a frase como ela deve ser dita. Não tem nenhum patrimônio em seu nome. Em seu nome. Né? Porque essa certamente é algo que chama atenção. Pô, não tem nada?
É muito estranho, né? Porque até nós que não somos, como diz aí uns, né, mané, à esquerda, a gente Pois é, tem ele outra consegue coisa, ter um né? negócio financiado, metade do banco, metade nosso, É. né? Agora, É o carro que metade é do Banco do Brasil, a outra metade Isso. é também do outro. do outro banco, do Itaú, outro do Banco do Brasil, um pedaço, e a gente pega a gasolina e anda. Mas porque, veja bem, o que chama a atenção numa história dessa? Ele não tem nada. O que ele faz? Gasta o dinheiro todo? Porque se ele esse tempo todo como deputado, como, né, bem remunerado como essa, ele não conseguiu ter nada, então você imagina um cara desse administrando um orçamento do Brasil? Como é que vai administrar, né? Você não Complicou um administra. pouco, não tem nada no nome. Então, a não ser que ele seja um samaritano e doe É. todo o dinheiro. Agora, por que ele não tem? Ele coloca o nome dos outros, da família, sei lá, da mulher, dos filhos. Enfim, chamou a atenção. Muito bem. Então, o João Amoedo tem 425 bilhões. Milhões. Mesmo assim, né? Não, mesmo assim não, querido. Vou falar. Eu fico pensando Isso aí é umas 3 Mega Sena da virada. como é que junta esse tanto de dinheiro, né? Ele é um executivo, né? Um empresário de grande sucesso, aí passou por grandes multinacionais, com participação em lucros e tal, enfim. É alguém que, inclusive, alguém que defende muito esse segmento, ergue essa bandeira, né, do grande empreendedorismo, né, alguém que tem um discurso muito afinado. Isso é interessante de perceber no João Amoedo. Alguém com um pensamento, no aspecto econômico, pensamento liberal, com muita precisão, né, com muita fidelidade a essa cartilha. Então, é um debate interessante. O João Amoedo, claro que não tem projeção, né, dado ao seu partido, que ele mesmo fundou, né, ele é um dos fundadores, Novo, né? o Novo, né, então é um iniciante no projeto político, mas enriquece o debate, né, ao contrário de quem se diz direita e só quer falar de... Se não enriqueceu em debate, pelo menos a competição ele enriquece. Né? É igual a competição, é verdade. Mas olha, e tem um problema, apesar disso, ele não participa dos debates justamente porque o seu partido não tem o mínimo necessário de representação na Câmara para legalmente participar dos debates. Isso. Antes já haviam registrado candidaturas o Guilherme Boulos, do PSOL, a Vera Lúcia, do PSTU, o Cabo Daciolo, né, que você disse aí, do Patriotas, o Geraldo Alckmin, do PSDB, e o Ciro Gomes, nessa ordem, foram os que já registraram as suas candidaturas. O prazo final para os candidatos aprovados nas convenções registrar as candidaturas termina na próxima quarta-feira, 15, às 19 horas. No total, as convenções aprovaram 14 candidaturas, mas a Manuela Dávila, do PCdoB, deve desistir para concorrer como vice em uma chapa encabeçada pelo candidato do PT. Né? A campanha eleitoral começa oficialmente no próximo dia 16, portanto, quarta-feira é o prazo para as inscrições. Na quinta-feira, quinta 16, né? Isso. Já começam oficialmente as campanhas. Embora até quinta-feira tem problema de CNPJ, tem umas complicaçõezinhas. Né? Exato. No dia 31, começa o horário eleitoral gratuito no rádio e na TV. Então, portanto, dia 31 de agosto, inicia-se a transmissão pelas rádios e TVs do horário eleitoral. O TSE tem prazo até dia 17 de setembro para fazer uma análise inicial dos registros. Depois deste prazo, ainda será possível analisar recursos. De qualquer decisão, cabe recurso ao Supremo Tribunal Federal. Né? Então, o TSE, no caso, seria a primeira instância, né, para as eleições dos presidenciáveis, naturalmente, e o Supremo Tribunal, a segunda instância. Para os candidatos a governador, a deputado estadual, federal, esses, o local inicial, né, a base é o TRE de cada estado. Bom, deixa eu ver aqui, tem mais algumas informações. Aqui as ocupações, por exemplo, o João Amoedo, né, que nós mencionamos aí, o seu patrimônio milionário, 425 milhões, 66.485 reais e 46 centavos. Então, os quebradinhos aqui, como você disse, 66 mil já dá para... 66 mil dá para passar esse restinho de ano bem. Dá para fazer. O vice dele é o professor Christian, também do Novo, ocupação declarada cientista político, bens declarados 4.125.322 reais e 33 centavos. Os meninos do Novo são bons de grana. O povo, como diz, bom de grana. Abonado, como diz o povo. Abonado, é isso aí. O Ciro Gomes, do PDT, a ocupação declarada dele é advogado,
Os bens declarados, R$ 1.695.203,15. A vice é a Cátia Abreu, do PDT, ocupação declarada senadora, bens declarados R$ 2.690.000, R$ 466,25. Então, a candidatura do Cabo Daciolo, né, que você disse aí, ocupação declarada deputado. Deputado é profissão, bicho? Deputado Senador é um segmento remunerado, né? Então, nesse aspecto, ele entra. E o que interessa aí é saber, você tira seu dinheiro, sustenta da onde? O dinheiro da onde, né? De onde vem o seu din-din, né? A professora Suelene Balduino, do Patriota também, é a vice do Cabo Daciolo, tem R$ 201.855 de patrimônio. Ela tem patrimônio, olha, interessante, né? Ela tem mais patrimônio do que o presidenciável. Ela tem mais patrimônio presidenciável porque não tem nada. Né? Eu tenho pronto. Naquela que acabou de falar que tem um patrimônio mais significativo que do Cabo Daciolo. Rapaz, não, muito bem. Já tem um patrimônio. Não é? Você tem o quê? Se tiver uma lambreta, já passou. Uma moto, uma casa, já tá dando um cacete. Pronto, já tá deixando para trás. O cara não tem nada. E o Geraldo Alckmin, ele tem os bem declarados, esse aqui também é meio estranho. R$1.379.000 para o cara que foi governador de São Paulo, não sei quantas vezes, também tá pouco, né? Está escondendo o ouro. A Ana Amélia Lemos, aquela lá, senadora lá do Rio Grande do Sul, ela também se declara senadora e os bens declarados dela, 5.125.983, ou seja, tem 5 vezes mais do que o presidenciável. A Vera Lúcia do PSTU, essa tá lascada, viu? Ela tem bens declarados. Tá lascada, não, bens declarados dela, R$20.000. Ela não tem nenhuma lambreta, viu? Você quer fazer. Mas lambreta velha. O Boulos também. O Boulos. Ela faz parceria com o Boulos. O vice dela é o Hartz, também do PSTU. Ocupação professor de ensino médio. Esse tem R$100.000, né? Já tá melhorzinho. O relator do processo, cada um aqui tem um relator, né, do seu processo. O Guilherme Boulos, do PSOL, ele tem, a ocupação declarada dele é historiador. Os bens declarados dele são R$15.416. Tá lascado também, né? A Sônia Guajajara, do PSOL, é a vice dele, tem menos um pouquinho do que ele, tem bens declarados R$11.000. É isso aí, né? Então, os primeiros candidatos a presidente já registraram as suas candidaturas, né? Hoje e amanhã os demais devem fazer. O presidente Lula, né? O ex-presidente Lula, o PT deve fazer o seu registro amanhã, né? E uma multidão de pessoas, de militantes políticos, estão caminhando para Brasília, de vários setores, de vários lugares do país, e a promessa é de fazer lá uma grande manifestação na entrega, né, para o TSE do registro da candidatura do presidente Lula. Exatamente. Mais um capítulo de uma agenda política do PT que tenta manter o Lula no noticiário, manter a figura do presidente Lula em alta, né, e tentar criar um tipo de pressão popular junto ao judiciário, porque, como já se sabe, há 2 tipos de interpretações plenamente possíveis, porque tem ambas jurisprudências. Significa o quê? Que já aconteceram antes. De ter alguém que está preso sendo candidato, já foi deferida candidaturas, né, projetos nas eleições desta forma, e já foi também indeferido. Então, há 2 caminhos. Né? Não há nenhum absurdo em se indeferir e nenhum absurdo em se deferir, em se considerar. Então, o que o PT tenta organizar agora é um movimento popular para que haja uma pressão no sentido de que Lula seja oficializado candidato. Vamos fazer uma enquete aqui. Você acha que Lula vai confirmar a sua candidatura ou não? Acho que não. Eu não imagino que, com todas as decisões contrárias que Lula vem recebendo do judiciário brasileiro, agora receberia um resultado diferente. Exatamente. Seria essa surpresa ter um resultado diferente beneficiando. Né? Se nós imaginarmos que houve uma organização deliberada, como disse
o ministro Jucá com o Supremo com tudo para se estancar a Lava Jato, tirar a Dilma e mudar o eixo do poder de uma forma não democrática, né? Então não há agora uma sentido de deixarem. Ou seja, se é golpe até o fim, né? Eu não imagino que haja uma saída do judiciário em relação a isso. Agora, uma coisa eles não vão conseguir mexer, né? Que é nesse patrimônio de mais de 1/3 das intenções de voto que são destinadas a Lula. E nisso não vão certamente mexer. Lula não sendo candidato, como eu disse aqui, não aposto que seja, será indicado o nome, muito possivelmente o Fernando Haddad, e aí nós vamos entender como vai se dar essa transferência de votos para o candidato petista. E aí entra uma complicação para esses que não querem que o PT sequer tenha candidato. Porque se houver essa transferência, o PT certamente continua na primeira colocação das intenções de voto, como as pesquisas têm mostrado. Muito bem, só para registrar aqui, deixa eu ver, o nosso amigo Luciano Toledo, ele está dizendo o seguinte, né, nós só falamos aqui, né, a manchete trata dos candidatos que já fizeram a sua inscrição, né, certamente amanhã e depois os demais vão fazer a sua... Alguns já fizeram também, né? Alguns já fizeram, outros ainda não fizeram, deve fazer hoje ou amanhã, né, o prazo vai até amanhã às 19 horas, portanto, tem prazo aí para que os demais candidatos façam a sua inscrição, naturalmente, 13 deles, né, 13, são 14 aprovados nas convenções, com exceção da Manuela Dávila, que é do PCdoB e deve ser vice na chapa do Partido dos Trabalhadores, os 13 devem fazer a sua inscrição. O meu amigo, deixa eu ver aqui, o Luciano Toledo, ele está dizendo o seguinte, pela lógica do Morgantino, Bolsonaro é o melhor, pois ganhando 30 mil fez 15 milhões. A gente não falou do Bolsonaro aqui porque ele não fez inscrição ainda, então, né, mas a gente vai falar assim que ele tiver o relatório dele. Não, eu acho que ele é bom demais, né? Um cara que conquista a paixão, por exemplo, do Luciano e de alguns outros, milhares, e alguns milhares de brasileiros sendo condenado por racismo, por apologia ao estupro, né? Por tantos problemas de sexismo, e que tem mais imóveis do que projetos apresentados, e mesmo assim é visto como solução do Brasil, bom, realmente ele tem muitos méritos. Por falar no Bolsonaro, a notícia que tem do Bolsonaro aqui, no G1, né, que a gente pode dizer, Bolsonaro disse que a assessora apontada como fantasma e citada em debate se demitiu. O jornal revelou que a Val trabalha em uma loja de açaí em Angra dos Reis. Esse é o destaque do Bolsonaro. E aí foram perguntar a ela, o que você faz lá no gabinete do deputado Bolsonaro? Ela falou, pergunta para ele. Pergunta para ele. Ela falou isso para a Folha de São Paulo, foi entrevistada, pergunta lá para ele. É mole. Muito boa, né? Gente boa. Mas é o mito, né? É o mito, é a solução do Brasil. É o cara da política diferente. Ele não se alia à velha política. Ele tem funcionário fantasma, tem patrimônio de 15 milhões, como disse o eleitor do Bolsonaro. Né? Ele sequer apresenta um projeto em 27 anos, apresentou 170, teve 2 aprovados, segundo ele foram 500. Aí ele tentou mentir, né? Lá no Roda Viva. Mas, segundo ele, essa é a nova política. Esse é o novo, está rompendo com tudo e vem para fazer a política renovada. Diferenciada. Diferenciada. Muito Talvez bem. lá da tenda de açaí da funcionária que arrasta a corrente, né? Arrastava a corrente, agora foi demitido. Muito bem, nós vamos para o pequeno intervalo, daqui a pouquinho a gente volta para o segundo bloco. O Anápolis é Notícia desta terça-feira. Anápolis é notícia. Mais FM. Mais FM, apoio cultural. Anuncie no rádio. A publicidade no rádio tem menor custo e maior alcance, sem contar a rapidez da veiculação sonora, o que garante que o anúncio no rádio é um investimento de resultado imediato. Quantas pessoas não se mudam para a sua cidade todos os anos? Essas pessoas são potenciais novos consumidores e elas também ouvem rádio. E o seu objetivo é atraí-las. Vença a concorrência, expondo o seu produto ou serviço aonde todos terão acesso. Anuncie no rádio. Uma campanha da Mais FM. Visite a Igreja Batista Nova Jerusalém, Avenida Arco Verde 42, lote 1, Jardim Arco Verde. Culto de louvor e adoração, domingo, às 19h30. Venha adorar a Deus conosco. Igreja Batista Nova Jerusalém, um novo estilo de vida. Alô, bom dia.
Alô, bom dia! De segunda a sábado, a partir das 6 da manhã, com Sérgio Fontinelli. Música, alegria e informação no começo do seu dia. Alô, bom dia! Poderoso, você aqui na Chipset Format? Eu mesmo! Como é que tá? Tudo bem? Mais ou menos, mais ou menos. Eu estava aqui no Facebook e de repente o computador travou, tinha umas porradas nele achando que era alguma coisa ruim. E era? É vírus mesmo. E aí eu fiquei sabendo que aí na Chipset vocês cobram barato pra cá. Barato pra caramba. E tem mais, Poderoso, formatação e limpeza de micros, consertos de computadores, instalação de programas, remoção de vírus, configurações, upgrade e buscamos e entregamos seu computador em sua residência. Chipset Format, sempre o melhor negócio. Rua 2, número 711, Jundiaí, Vila Industrial. Telefone WhatsApp 99369-5036. E-mail cpdheg@hotmail.com. Já verificou se a caixa d'água ou tonel de sua casa estão bem fechados? O combate à dengue tem que fazer parte do seu dia a dia. Não dê mole pro mosquito da dengue. Apoio. Mais FM tá na mais. Tá bom demais. Você pediu um evento diferente. E a Nobel atendeu. Catuaba da Raça apresenta Baile do Gigante. Com ele. Beijos de rua. Não vá metade do seu no canto da boca. Léo Santana. Abastece que ela desce. Dia 24 de agosto, sexta, no Parque de Exposições de Anápolis. São 4 mega atrações em um só dia. Felipe Araújo. Ainda falta um seu. Adivinha quem ainda não te esqueceu? Cléo de Barra. Meu amigo, e quem sabia, muito menos em recomeçar. Mas a gente... E ela, DJ Larissa. Uma noite para você dançar e curtir como nunca. Baile do Gigante. Vendas, Detroit, Visótica e Nobel. Informações 3098-7666. Mais FM, apoio cultural. Mais FM, Anápolis. Anápolis é notícia. Você bem informado. Edmar Silva. Muito bem, nós estamos de volta para o segundo bloco do programa Anápolis é Notícia desta terça-feira. Hoje é dia 14 de agosto, né? Estamos aqui trazendo para você as principais informações do dia, o debate, a discussão, né? Você pode participar, você pode dar a sua opinião, né? E você pode manifestar aqui a sua preocupação, né? Onde dói, o que dói para você, né? Eu quero abraçar, então, aqui a dona Nádia, a minha amiga Nádia Narcisa Bardi. Ela diz, bom dia, minha querida Sueli Narcisa. É isso aí. São primas. Então elas estão aqui na nossa, como diz, no bastidor aqui, conversando uma com a outra. É muito bom, né? Pode conversar à vontade. O Luiz Carvalho, a Laís Carvalho, né, que está sempre todo dia aqui desejando bom dia para todos. Obrigado para você, Laís, bom dia. Deixa eu curtir aqui também. A dona Sueli Narcisa desejando um bom dia para a Nádia, né? Para a Narcisa, né? Nádia Narcisa. Muito bem. Também a Lucimar Batista desejando um bom dia para todos. A dona Nádia também desejando um bom dia para nós também, né? Para todo mundo. A Nina Evelyn está sempre participando aqui com a gente, né? Também, deixa eu ver aqui, ele diz, olha, Morgantini fala muito bem. Você fala muito bem, garoto. Quem disse isso? É a Nina Evelyn. Dona Nina, eu queria dizer que eu concordo perfeitamente com a senhora. Parabéns pelo pedido. Parabéns para mim, né? Modéstia, Um grande abraço, querido. Obrigado pelo carinho aí todos os dias. Deixa eu negar de modéstia, não sou fingido, né? Como diz o ministro Gilmar Mendes, modéstia às favas. Olha, modéstia às favas. Imagina, mas obrigado. O Gilmar, muita gente não gosta dele, mas ele fala umas coisas interessantes, né? Eu costumo dizer que o Gilmar... Quando eu assisto o pessoal lá da terceira turma, eu lembro do Gilmar Mendes. É, né? A terceira turma. A terceira? É o Globo News. O Gilmar que diz... Tem duas turmas. Tem duas turmas no tribunal. A terceira turma... A terceira é o Gerson Camarote. Camarote. Né? O Merval Pereira. A terceira turma. Eles aqui resolvem. Mas eu costumo dizer, sempre que surge algum assunto envolvendo o Gilmar Mendes, é que ele é pessoa errada para falar a coisa certa. Ele tem muitas frases, muitas posições extremamente assertivas.
Só que o conjunto de ações, das posturas deles são tão odiáveis ou reprováveis em alguns momentos, que você fala, não é possível que eu vou concordar com esse cara, mas ele, de fato, em alguns momentos, ele fala certas coisas. E quando ele fala, por exemplo, que o judiciário não tem que entrar no oba-oba da imprensa, né, da mídia. Não pode ser um circo que está trabalhando por aplauso. E ele está correto. Ele está perfeitamente certo. E ele fala muito isso para embasar decisões, né, jurídicas, né, com base jurídica das assinaturas dele, do conjunto de decisões dele, para, por exemplo, soltar alguns nomes. A gente fica com raiva. Então, como é que pode? Mas ele encontra uma base, né, na literatura legal, da lei que o referenda. E faz muito sentido quando a gente fala isso. Uma pena, o que a gente lamenta, é que não haja, pelo menos aos nossos olhos, não haja um padrão de atendimento do judiciário que seja semelhante para todos os nomes envolvidos. Quer dizer, há alguns que conseguem soltura imediata. Por exemplo, aquele barão do transporte coletivo no Rio de Janeiro, lá o Barata, que inclusive é amigado dele aí, ele foi ao casamento de uma filha do Barata e tudo mais. Ele conseguiu soltar o Barata 3 vezes, uma delas no mesmo dia. Ele foi preso de manhã, à tarde não solta. Então você fica pensando, o que é isso? Por que tem tanta facilidade para alguns? Quer dizer, existe uma brecha legal tão forte para alguns e um ferrolho tão difícil de penetrar para outros, mas o Gilmar Mendes é, sem sombra de dúvida, uma figura das mais folclóricas e curiosas do nosso judiciário e da sociedade brasileira, né? Muito bem. Bom, eu quero agradecer aqui ainda a Maria Santos, que está também sempre ligada, né? Está acompanhando nosso programa todos os dias. A Adriana Pereira, o meu amigo José Justino Filho, também acompanhando, né? A Adriana Pereira diz, bom dia, jovens. Bom dia para você também, juventude. Cadê os jovens? Kelly, você desculpa, mas tá forçando um pouco a barra. A Silvana Caldas também, desejando um bom dia a todos. E a dona Sueli Narcisa diz o seguinte, que a Nádia ouve a gente lá em Caraguatatuba. Caraguatatuba. Se não estiver errada, minha querida prima. Então, lá em Caraguatatuba. Eu acho interessante quando a gente vai para São Paulo, porque tem tanta cidade com esses nomes assim, né? Guaragata, Guaratinga, Itacoaquecetuba. Aí você vai fazendo um trava-língua daqui, Bela. Não é? Pega a Avenida Anhanguera. A Anhanguera, mas são as heranças dos nossos antepassados, dos donos da terra, né? Tão vilipendiados, a herança dos índios, né? Isso. As palavras aí representam os termos indígenas. Inclusive, a Nádia já respondeu aqui, ó, exatamente, Sueli, de Caraguatatuba, então, litoral de São Paulo, viva a internet. Então vamos falar, Nádia, o que significa Caraguatatuba, você sabe? Uhum. Porque deve ter um significado, porque, por exemplo, a Anhanguera, que é um personagem tão conhecido, a Anhanguera é um bandeirante paulista que desbravou o interior do Brasil, chegando em Goiás, passando pelo Mato Grosso, e o Anhanguera recebeu esse nome dos índios. O nome dele não é Anhanguera. Você sabia disso? O nome dele... Você sabe o que significa Anhanguera? Né? Isso. Bartolomeu de Guzmão, é isso? Bartolomeu Guzmão. Você sabe o que significa Anhanguera? Diabo velho. Por quê? É porque ele pôs fogo no álcool lá. Na cachaça. Na cachaça. E os índios viram aquilo e ficaram loucos. Ficaram com medo de pôr fogo no rio. Isso, achavam que ele era que ficar pondo fogo em água, ele vai pôr fogo no rio. Aí isso é o diabo, isso é uma entidade, né? Que veio aqui para nos oprimir, e ele ganhou esse nome de Anhanguera, que significa diabo velho. Você vê, hoje nós temos uma das principais rodovias, não, a principal rodovia nesse eixo, né? Que chega até Minas, a cabeceira divisa com Minas de São Paulo, é a Anhanguera, que nós temos o Anhanguera ali na Goiás com a Anhanguera. Nós temos o Anhanguera lá, e a Avenida Anhanguera corta Goiânia em grande parte, né? Então fica essa história curiosa. E aqui em Anápolis tem uma rua em Anhanguera também, né? Ali na Vila Goiás, onde mora a dona Maria Celina, digníssima mãe do apresentador aqui. A Anhanguera. Boa. Não é verdade? É o dia de São Paulo até a Vila Goiás. Até a Vila Goiás, onde mamãe mora. Onde mamãe mora, que coisa mais interessante. Muito bem, quem está com a gente aqui também, né? Para não dizer que eu não falei,
Nossa amiga Mirna, a Mirna Maria Vieira. Vocês tomaram bronca da minha. Tá dando bronca Eu sei. desde ontem cedo, já deu bronca de manhã, já deu bronca ontem à tarde e tá dando bronca agora de manhã, porque ela não recebeu o programa de ontem, né? E a Kellen é a responsável, que é o problema técnico. Teve um problema técnico, não foi possível. Jogou pra você, a culpa é tua. Mas até a Kellen vai mandar hoje, né? Hoje vai mandar, vai ter dupla. Ela vai ter dupla jornada, vai mandar os 2 programas, viu, menino? O programa de ontem, como diz o Morgantini, modéstia à parte, ficou muito bom. Modéstia às favas. Modéstia às favas. Modéstia às favas. Muito bem, mas vamos voltar aqui ao noticiário, né? Porque hoje nós estamos... É bom, né? Nós estamos parecendo Rolando Lero, né? Exatamente. A Rosa Weber assume a presidência do TCE e comanda o tribunal nas eleições deste ano, né? Então, a Rosa Weber toma posse nesta terça-feira na presidência do TSE e comanda o tribunal nas eleições de 2018. A ministra do STF assumirá o cargo no lugar de Luiz Fux, ex-professora da PUC. Rosa entrou na magistratura em 1976, tem perfil discreto e integrou o Tribunal Superior do Trabalho. E aí, você tem alguma coisa a dizer da nova presidente do STF? Absolutamente nada a dizer. Na verdade, assim, o que na verdade estão levantando agora em relação à ministra Rosa Weber é o histórico de decisões dela envolvendo processos eleitorais. Então, estão tentando agora, a partir dessas decisões magistradas da Rosa Weber, prever algumas situações. Perfil dela, e, claro, principalmente em relação ao principal julgamento das eleições, o principal fato político do Brasil, que é o julgamento da impugnação ou do deferimento da candidatura do presidente Lula. Isso, segundo o portal G1, a Rosa Weber tem atuação reconhecida na área trabalhista. Quando foi indicada para o Supremo Tribunal Federal, teve o nome aprovado pelo Senado por 57 votos a 14. Tenho muito orgulho e digo com toda a humildade, tenho muito orgulho de ter e ser há 35 anos juíza do trabalho. E o que sou e o que tenho a oferecer, disse à época. A nova presidente do TSE foi professora da Faculdade de Direito da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, PUC, Rio Grande do Sul, no curso de Ciências Jurídicas e Sociais entre 89 e 90. Na faculdade, lecionou disciplinas como Direito do Trabalho e Processo do Trabalho. Então, tem um perfil, né, trabalhista, vamos dizer assim, né? Sob a presidência Rosa Weber, o TSE terá que analisar, por exemplo, os registros dos candidatos a presidente na eleição deste ano. Uma das candidaturas que será registrada é do ex-presidente Lula, condenado pelo Tribunal Regional da 4ª Região, responsável em segunda instância pela Lava Jato. Pela lei da ficha limpa, a pessoa condenada... Aqui, já entra no... Por aí vai, né? No julgamento, né? Já começa... Aí a terceira turma aqui começa a julgar, né? Muito bem. Então, a Rosa Weber assume, né? Sucesso para ela nessa jornada aí. Bom, o G1 fez um levantamento também, Morgantini, sobre o perfil dos eleitores. A região norte é a região com mais eleitores jovens e a sudeste com os mais velhos. Mais de 147 milhões de eleitores estão aptos a votar nas eleições de outubro. A maior parte tem de 30 a 49 anos e é mulher, segundo o Tribunal Superior Eleitoral. Um traço importante, né, que é o gênero, né, isso nós já sabemos, né, já foram feitos levantamentos anteriores em relação à maioria, né, enquanto a gênero, que a maioria é formada por mulheres, e aí que chama atenção sempre a baixa participação e proporcionalidade das mulheres nas chapas no debate político como um todo, apesar de serem maioria no eleitorado. E também em relação à idade, né? Esses cruzamentos de dados são importantes aí para as estratégias de campanha, mas são dados que eles vão se confirmando, eles são confirmativos, porque não há uma mudança de uma eleição para outra, não há sequer uma mudança de 10, 12 anos de diferença em relação ao perfil do brasileiro. Há muito mais uma acentuação, né, no sentido de confirmar um traço. Por exemplo, a eleição de 2006, 12 anos atrás, já tinha uma maioria de mulheres, já tinha um perfil de eleitorado em relação a faixas etárias, né? Então, isso é muito mais um dado de confirmação do que uma surpresa. Olha, nós descobrimos aqui que agora o eleitorado está mais jovem, mais velho. Isso, normalmente,
gera uma diferença ao longo de décadas, né? Quando você começa a perceber um eventual envelhecimento de uma população, de um país, mas não é o caso das eleições. Muito bem. Então, aqui o perfil é de 30 a 49 anos, né? Vamos dizer assim, o grupo maior dos eleitores, né? O pessoal de 16 e 17 anos não é obrigado a votar, né? Mas existem 13 milhões de eleitores abaixo dos 18 anos e também mais de 70. Então, os menores de 18 e os maiores de 70 não são obrigados a votar, mas há um grande contingente de eleitores nessas faixas também, né? Entre os estados, o Rio de Janeiro é o que com maior proporção de pessoas acima de 70 que estão aptas a votar. Quase 1.400.000 eleitores, ou 11,2% do eleitorado do estado. O Rio é o seguido do Rio Grande do Sul, que tem 9,9% acima dos 70, e Minas Gerais tem 9,7%. Então, tem muito eleitor acima dos 70, né? Tem muito eleitor. Interessante porque quem tem mais de 70 não é obrigado a votar, né? Mas a pesquisa aqui, né, o levantamento mostra o quê? Que as pessoas querem participar, né? Assim, a tese é, não precisa, mas vai lá e vota, né? Sim, claro. E é interessante, eu acho que é... E o momento é propício, incentivo, né? Eu acho que a gente, inclusive, deve incentivar a participação. A coisa que me deixa mais triste é quando alguém fala assim, eu não vou votar, não sou obrigado. Eu não quero votar, não. Ou aquele eleitor que, mesmo sendo obrigado, ele vai pescar, né? Pois é. Aí ele vai pescar e depois ele fica reclamando aí nas redes sociais e choramingando, sendo que na hora de tomar a decisão ele se omite. Isso. Tem uma coisa interessante que você falou sobre incômodos. Um perfil que me incomoda é justamente aquele que fala, não, eu defendo o voto facultativo, eu acho que ser facultativo. Olha, querido, o voto já é facultativo. Você paga R$3 se você não votar, caso você precise de documento. Porque se você não tiver interesse também, ninguém vai te pedir título de eleitor para nada. A não ser que vai tirar o passaporte, né? Renovar, se tiver passaporte, não precisa. Não for renovar, você vai lá, paga e resolve tudo. A não ser que você queira fazer um concurso público, caso você não tenha na sua mira um concurso público, você também não vai precisar. Então, a obrigatoriedade, ela é branda demais. Mas acho que mais importante do que isso seria o seu compromisso em falar assim, eu quero ir votar, eu quero participar. Não me interessa, vai ter fila. E hoje é difícil encontrar esse negócio de fila. Tem que dar muita sorte para encontrar fila. Não é? Porque, olha, hoje, como a partir do momento que foram escolhidos aí grandes espaços, por exemplo, Anápolis tem grandes espaços. Usa-se onde eu voto ali na Uni Evangélica. Ali tem o quê? 30, 50 salas, né? E cada sala vira uma zona eleitoral. Então, houve uma segmentação tão grande que você chega lá, tem 3, 4 pessoas por sala. Você não espera 10 minutos. Então, isso não é incômodo algum. É num raio de um domingo, tem nada para fazer. Sai da missa e vai. Sai do culto e vai. Não é? Vai lá, passa lá na volta, você pega, compra já um carvão, faz um churrasco, faz a festa de democracia na sua casa. Não vai te atrapalhar em nada. Eu não entendo como é que a pessoa fala, não vou. Não vá. Mas é aquilo que você falou. Quem não vai, não tem direito de reclamar também, não. Fica calado. Depois não acha nada ruim. 4 anos de boca fechada. Muito bem. Por falar em boca fechada, nós vamos para um pequeno intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta. Anápolis é notícia. Mais FM. Mais FM, apoio cultural. Atenção, a popularidade do rádio é imbatível. Se seu objetivo é tornar sua empresa ou marca conhecida, então o rádio é o lugar certo. A abrangência de público de todas as classes sociais, a instantaneidade de veiculação e o baixo custo publicitário não deixam dúvidas de que o rádio é a melhor opção. Para vencer a concorrência, mostre-se. Propague suas ideias pelas ondas sonoras. Anuncie no rádio. Uma campanha da Mais FM. Tá na Mais. Tá bom demais.
Visite a Igreja Batista Nova Jerusalém, Avenida Arco Verde 42, Lote 1, Jardim Arco Verde. Culto de louvor e adoração, domingo, às 19h30. Venha adorar a Deus conosco. Igreja Batista Nova Jerusalém, um novo estilo de vida. Mais FM. Abraço Brasil, Associação Brasileira de Rádios Comunitárias, agradece ao Senado Federal pela aprovação do PLS 513/2017, que aumenta a potência das rádios comunitárias, com 2 canais de operação por município. Agora o projeto PL 10.637/2018 está tramitando na Câmara dos Deputados Federais e as rádios comunitárias solicitam o apoio dos deputados federais para a aprovação final deste importante avanço para a democratização da comunicação no país. Afinal, nas rádios comunitárias que todos os deputados são recebidos para mostrar os seus trabalhos às comunidades em todo o Brasil. As rádios comunitárias do Brasil acreditam no compromisso que os deputados federais têm com a democratização da comunicação. Abraço, Brasil! Precisou de gás? É só chamar Betagás 3314-7786 e o WhatsApp 99134-9994. Entregamos de segunda a sábado, das 8 da manhã às 7h30 da noite e feriados das 8 ao meio-dia. Na Rua 2, número 711, Jundiaí, Vila Industrial. Entrega rápida, precinho camarada e o gás mais confiável da cidade. Não fique na mão, ligue para Betagás. Anote aí. 3314-7786 e o WhatsApp 99134-9994. Rua 2, 711, Jundiaí, Vila Industrial. Ligue e peça também a sua água mineral. Você pediu um evento diferente. E a Nobel atendeu. Catuaba da Raça apresenta Baile do Gigante com ele. Desejos de rua, não vai metade do seu no canto da boca. Léo Santana. Abastece que ela desce. Dia 24 de agosto, sexta, no Parque de Exposições de Anápolis. São 4 mega atrações em um só dia. Felipe Araújo. Ainda falta o seu, adivinha quem ainda não te esqueceu. Cléo de Bar. Amigo e fica sozinho, muito menos em recomeçar. Mas a gente... E ela, DJ Larissa. Uma noite para você dançar e curtir como nunca. Baile do Gigante. Vendas, Detroit, Visótica e Nobel. Informações 3098-7666. Mais FM, apoio cultural. Nada mais tá bom demais. Mais FM. Notícias da política, esporte, os acontecimentos em nossa cidade. Anápolis é notícia. Edmar Silva. Muito bem, nós estamos de volta para o terceiro e último bloco do programa Anápolis é Notícia desta manhã de terça-feira. Lembrando para você que o nosso programa tem reapresentação às 11 da manhã na Web Rádio Nova Gospel. Você ouve no aplicativo, né, no seu smartphone Android, né? Nós temos o aplicativo da Nova Gospel, é só você digitar lá Rádio Nova FM Anápolis, né? Web Rádio Nova Gospel, você vai encontrar e pode baixar o aplicativo. E ainda no www.radionovafm.org. Você ouve também às 20 horas, né, depois da Voz do Brasil, aqui na Mais FM e também na Nova Gospel, a nossa reapresentação do programa. Muita gente que pela manhã está no trabalho, né, ou na escola, ouve à noite, né, e eu tenho sempre encontrado pessoas que dizem, olha, eu escuto à noite, então nosso carinho, nosso abraço para você que nos ouve, né? É claro que às vezes alguma coisa já mudou, né? Porque a gente discute aqui as matérias do momento, né? As mensagens que estão aí na pauta do dia, mas é muito importante, né, a sua participação conosco. Você pode deixar os recadinhos também na nossa live no Facebook, pode deixar no nosso WhatsApp, 995294013,
e a gente debate aqui no programa seguinte. Bom, a coluna Giro do Popular, o Morgantino diz que a Justiça libera chamamento para escolas, mas projeto só será discutido após eleições. A desembargadora Sandra Regina Teodoro Reis, do Tribunal de Justiça de Goiás, suspendeu a decisão judicial que impedia o chamamento de organizações sociais para a gestão de 14 escolas na cidade de Lusiânia e Novo Gama, no entorno de Brasília. O agravo de instrumento retira os efeitos da suspensão do edital e permite que o governo dê prosseguimento à contratação das entidades. No entanto, o governador Zé Hélito, do PSDB, candidato à reeleição, decidiu que não será levado adiante nenhum procedimento durante o atual ano letivo e que o projeto só será discutido tendo em vista as aulas de 2019. É aquela velha história da UES, né? Quem é a favor da UES, quem é contra a UES, essa definição, segundo o governador, deve ficar para depois. Na verdade, nada mais sensato, né? A hora de eleição, ele tem que pensar em buscar o voto, né? Mas esse é um debate que certamente vai aparecer, eu, pelo menos, torço para que apareça na pauta da sucessão, que é o uso ou não das organizações sociais, ou seja, essa espécie de terceirização, de repassar a administração e o atendimento em determinadas áreas, sobretudo áreas estratégicas de suma importância para qualquer gestão pública, que é a educação e a saúde, para as organizações sociais. São uma espécie de ONG misturado com empresa, quer dizer, há uma denominação jurídica muito específica em relação a elas. Mas o fato é, o governo paga um valor especificado por um contrato e elas vão gerir esse organismo, sendo uma escola, sendo um hospital, sendo um atendimento especializado, no caso, como são os CREDEX, atendimento a dependentes químicos. Então, é uma forma de o governo se desvencilhar desse compromisso, dessa ação e repassar a uma organização. Qual que é um dos grandes problemas? O critério para a escolha dessas organizações sociais. Muitas delas, que foram inclusive selecionadas nesse atual governo que se encerrou, de Marconi Perillo, são organizações sociais montadas às pressas. Ela foi montada em dezembro, em março ela ganhou um contrato de 25 milhões, de 20 milhões, de 15 milhões. Organizações sociais que receberam 3, 4 milhões, como no caso do CREDEC de Aparecida, antes de assumirem, porque o espaço estava pronto ainda. Então, o critério como é feito isso é que realmente chama atenção. Há pessoas que defendem essa história de diminuição do Estado, atendimento do Estado, mas é o Estado, justamente o governo, quem deve ter o poder autônomo para gerir os seus aparelhos. Mas não dá conta? Não dá conta porque não tem competência, coloca gente para fazer. Quer dizer, quais são as pessoas, quais são os servidores, quais são os profissionais, os gestores especiais, de que planeta eles vêm, que de lá eles conseguem, de onde vêm eles conseguem, e nós aqui, sendo Estado, não conseguimos contratá-los e colocá-los para atuar. É uma coisa um pouco difícil de se explicar no mundo lógico, né? E aí, novamente, chama atenção estes valores aplicados. Então, certamente é um debate que irá permear, né, os debates, os encontros de candidatos, certamente vão estar entre as pautas dos programas de governo, pelo menos dos principais candidatos, e é algo que deve ser já pensado pelo eleitor, né? Essas OS, elas funcionam, elas melhoram, porque, por exemplo, há dados que mostram, olha, depois que entrou uma OS para gerir tal hospital, o grau de satisfação de quem é atendido melhorou muito. Sim, por um outro lado, há quem diga, olha, melhorou muito, mas onde antes se atendiam 1.000 pessoas por dia, agora estão atendendo 600 pessoas. Ou seja, claro que vai melhorar. As 600 pessoas que conseguem atendimento vão sair de lá mais satisfeitas. Mas o que nós vamos fazer com as 400 que ficaram de fora? Então, é esse tipo de priorização. O que é melhor? Dar atendimento a 1.000 pessoas, criar uma estrutura para atender 1.000 pessoas, e aí otimizar, investir quando for necessário? Porque, na verdade, o que o governo precisa fazer é criar demanda, não para eleger quem deve ser eleito. Olha, você deve ser... eleger quem deve ser atendido. Olha, você vai ser atendido, você não. Não, é criar uma demanda, precisa de 1.000 atendimentos? Vamos criar uma estrutura para 1.000. Não, precisa de só de 500, vamos criar uma estrutura para 500. Então, eu imagino que nós temos que dar atendimento, né? O Estado tem que prover atendimento a quem precisa, de acordo com a demanda daquela região. E não falar assim, vamos fazer um atendimento de excelência, mas só para quem a gente conseguir
atender. O resto fica de fora. Essa forma eletiva de atendimento não é o que preconiza a saúde pública, ou seja, é para todos, para quem precisa. Então, essa é uma questão importante para a gente debater e que será tema, certamente, nas eleições em Goiás. Muito bem. Ainda na coluna Giro, o PDT de Caiado diz o seguinte: o deputado estadual Carlos Cabral, PDT, se encontrou ontem com o senador Ronaldo Caiado. Ele esteve com o democrata ao lado da deputada federal Flávia Moraes e de seu marido Jorge, presidente do PDT goiano. Ainda mais abaixo, do mesmo assunto, diz: Duas Canoas, Cabral pode fechar apoio a Caiado, seguindo o PDT, mas tem um problema à vista. A maior parte das suas bases é governista. O deputado estadual Carlos Cabral, que é lá da região de Rio Verde, né? Exatamente, ex-deputado estadual, né? Isso, ex-deputado estadual pelo Partido dos Trabalhadores, inclusive, né? Agora, no PDT, e acenando aí um apoio ao Ronaldo Caiado. Aquela história, né? Quem está na frente das pesquisas acaba atraindo, né, muita gente. Ainda sobre a equipe do Daniel Vilela, diz o seguinte: advogado especialista em direito digital, Rafael Maciel, atuará na campanha do deputado federal Daniel Vilela, MDB. Auxiliará na coordenação jurídica da campanha e também nas ações eleitorais na internet. Doutor Rafael Maciel é uma referência, professor da Pontifícia Universidade Católica, que eu tive a chance de conhecer, de entrevistar em algumas oportunidades. É um profissional dedicado ao estudo de uma área tão pioneira do direito, né? Que é esse imbróglio, esse campo minado e obscuro que é o direito digital, que é o limite do que pode e o que não pode em relação ao comportamento das pessoas, né, no meio virtual. É certamente um grande profissional e aí uma atacada, né? Uma ação assertiva do Daniel Vilela em ter na equipe esse profissional. Muito bem. Ainda o Ronaldo Caiado e a Cátia Maria, candidata do PT ao governo, chegarão hoje a Muquem, visitarão os acampamentos nos arredores do santuário e amanhã assistirão à missa, da qual também devem participar Daniel e José Hélio. Todo mundo vai. Todo mundo vai na missa, né? No tal do Muquem é ponto pacífico, todos têm que ir. O que eu acho interessante é que vai evangélico, vai católico, vai espírita, vai todo mundo, né? Lá todo mundo quer, né, se dizer, olha, eu estou aqui, olha, onde tem gente, né? O candidato tem que estar lá. E a fé é universal, pastor Edmar. Você não imagina que a gente vai cercear a fé das pessoas. A fé é universal, não é não? Claro, né? Cada um tem que... Na verdade, a fé é uma coisa do instinto humano, né? O cidadão tem fé. Se ele não tiver nada para ter fé, ele crê na lua, no sol. Foi pego num certo contrapé aí, né, pastor? Né? Assim, tava meio distraído, né? Tava meio distraído. Aí você fala de fé. Aí verdade. Esse programa é de notícia. Ele tava criticando aí, mas dá todo mundo, né? Porque a fé é uma só. Perdoa. Perdoa essa falha. Bom, a presidente do PT, goiano, Cátia Maria, disse que foi pega de surpresa com a ida da ex-primeira-dama de Goiânia, Tereza Beiler, para o governo. Não sei como o partido está lendo isso, é algo que ainda não foi discutido. Olha, eu também. Falar para a Cátia Maria, candidata, eu também. A médica, né? Tereza Beiler, se não me engano, é cardiologista? Não sei. Salvo engano, sim, mas é a médica que é ex-primeira-dama, viúva do ex-prefeito de Goiânia, Paulo Garcia, vai ocupar aí um cargo, né, de destaque, assessoria especial para assuntos sociais. Lá no governo José Hélio, né, do PSDB, né, certamente pegou muitos analistas políticos e certamente aí os petistas também de surpresa. Eu desconheço uma atuação dela política, não sei se você conhece alguma atuação dentro do partido, mas de alguma forma é a viúva de um nome de grande destaque do PT, do último grande nome de grande destaque do PT em Goiânia, né? O prefeito da cidade, né? Então, certamente foi uma mexida aí, mas imagino que tenha sido uma decisão muito mais pessoal, tanto de José Hélio quanto da doutora Terezinha aceitar o convite, do que propriamente uma mexida política envolvendo aí os partidos. Certamente não há interesse de José Hélio em promover desfalques no PT, até porque, como diz, ela não tem uma atuação política eleitoral, ela pode ter tem interna. Uma expressão política, né? Exato.
Também é aquela história, né? Não é porque a mulher é esposa do prefeito que ela tem que ser também... Sim. E, por fim, né? em última análise, é Aliada preciso aí. também, Edmar, que a gente faça uma leitura plural, né? Plural e republicana. Não é... Você tem que analisar pelo mérito, não é porque está em partido A ou B em que você não pode ser chamado, não deve chamar tal pessoa. Eu lembro, por exemplo, para dar um exemplo local, um exemplo napolino, a gestão do ex-prefeito Antônio Gubide na cidade de Anápolis tinha integrantes de quase todos os partidos que representam a cidade. Tinha, para você ter uma ideia, quando ganhou em 2008, assumiu em 2009 a gestão em Anápolis, tinha até mesmo representantes do DEM. Do DEM, né? Que é um partido que é diametralmente contrário, oposto nas ideias do PT, que havia acabado de vencer as eleições, que tinha integrante do DEM, durante muitos momentos teve integrante do DEM. Então, isso mostra a pluralidade, uma vez que tenha competência para exercer tal função, uma vez que tenha afinidade, conhecimento técnico ou afinidade política, aquela atuação, no caso aí da doutora Tereza, em relação à ação social, é natural, é louvável que se faça esse chamamento. Não é porque, não, está na testa aqui, você está carimbado na testa de tal partido, você não pode entrar nesse grupo aqui ou naquele outro. Isso aí é um tipo de política rançosa. Então, por fim, fica nosso reconhecimento, tanto ao governador José Hélito pelo chamamento, quanto por ela por ter aceitado. Né? Muito bem. Bom, nosso tempo está se esgotando aqui, mas antes de fechar o programa, quero tirar um destaque aqui do Portal 6, que fala sobre a Hering. A Hering se pronuncia sobre demissões em Anápolis e nega que vai sair da cidade. A notícia de ontem é que a Hering, né, aquela empresa famosa pelas camisetas, que tem unidades aqui na cidade, ela estaria fechando as suas unidades e sairia da cidade, né? De acordo com a Rafaela Soares, aqui do Portal 6, no último final de semana, a cidade de Anápolis se surpreendeu com a notícia de que a Hering tinha intenções de fechar a fábrica do DAIA para investir em Goianésia. A informação foi repassada com exclusividade ao Portal 6 por colaborador da empresa. Agora, a resposta, né, segundo a diretoria da empresa, não estamos saindo de Goiás e muito menos de Anápolis. Nós temos aqui no estado 6 plantas e essas fábricas de distribuição são distribuidoras por especialidade. Você ganha produtividade na medida que vai se especializando. Então, a primeira notícia de saída da empresa da cidade, né, uma perda para a cidade, mas não vai acontecer. Segundo a Rafaela, né, Rafaela Soares, isso não vai acontecer. Ótimo, né? Ainda bem. É um problema a menos para os trabalhadores da cidade. Muito bem, nosso tempo está esgotado. Tem alguma observação, alguma coisa que eu deixei passar batido aqui? Certamente que não, Edmar. Eu duvido muito que nessa manhã tenha havido algum tipo de notícia no mundo, no Brasil e em Goiás, que você não tenha coberto. Exceto, na verdade, tem sim. É uma notícia de último momento, que é um incidente ocorrido em Londres, só para posicionar o nosso ouvinte, porque há suspeita de que tenha havido um ataque terrorista. Um carro atingiu a barreira em frente ao parlamento britânico, deixando feridos. O motorista do veículo foi detido e o que se investiga agora é uma suspeita de que tem uma motivação de algum ataque terrorista. Né? A polícia terrorista da cidade de Londres já está investigando o acidente e não há até agora informação de nenhuma morte. Né? Uma boa notícia, 2 pessoas estão feridas, mas já estão sendo atendidas. Então, esse é o acontecimento de momento. Muito bem, nós estamos encerrando o nosso programa. Obrigado àquela Cunha que nos ajudou aqui na técnica de som. Obrigado ao Henrique Morgantino pelos comentários. Obrigado a você que participou aqui do programa, deixou o seu comentário. Muita gente participando do programa de hoje. Né? Se você gostou, compartilha, né? Curta aí a nossa transmissão. Obrigado pelo carinho da audiência. Nós estaremos de volta amanhã, se Deus quiser, às 8 da manhã, com mais um Anápolis é Notícia, ao vivo, aqui direto dos estúdios da Mais FM. Termina aqui o seu programa Anápolis é Notícia. Em instantes, você vai ouvir na Mais FM. Bom dia, alegria! Fique ligado na Mais FM. Tá na Mais, tá bom demais! Sem você,